Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. Quando volta, a encontra varrida e adornada. Ele toma outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. As palavras do Salvador no Evangelho de hoje, tão graves, referem-se não somente aqui à possessão diabólica, que é uma realidade da vida espiritual, mas a toda e qualquer sedução pecaminosa do demônio, ou ainda mais, toda influência diabólica atraída por nós por causa dos nossos pecados e dos nossos vícios. Lembrando que uma vida má, uma vida que não procura a graça de Deus, que não procura a conversão, que não procura os meios dos sacramentos, que não procura conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática, como termina bem o Evangelho de hoje, é uma alma que coloca brechas justamente para a entrada e influência do demônio, não necessariamente a possessão demoníaca, mas toda e qualquer obsessão e influência e tentações que nos levam para uma vida cada vez mais afastada de nosso Senhor. O inimigo primaz da humanidade quer isso justamente, nos afastar de nosso Senhor. Então a nossa má vida, a nossa atitude negligente, quanto à nossa vida religiosa, católica, quanto à nossa fé, quanto aos pecados e ocasiões a serem evitados, tudo isso abre em nós brechas para o inimigo maligno, na nossa vida, na nossa família, no nosso meio como um todo. Mas nosso Senhor, é interessante notar que na segunda parte deste Evangelho, ele aplica ao demônio uma característica específica. Ele chama o demônio de espírito imundo, o demônio imundo ou demônio impuro. E fazendo uma ponte com a epístola de hoje, nós temos justamente as palavras de São Paulo, que nos diz que não se nomeie entre vós nem a fornicação ou qualquer impureza. Sabei que nenhum fornicador ou impudico terá herança no reino de Deus. Que tais coisas nem mesmo estejam nas vossas bocas, nas vossas piadas, nos vossos assuntos. Não se nomeie entre vós a impureza ou a fornicação ou qualquer sujeira. Nosso Senhor nos abre, então, por esse detalhe do Evangelho, para esta realidade do demônio impuro, do espírito imundo. O demônio imundo, ele nos tenta quanto aos vícios da impureza, às desordens da carne, de buscar uma satisfação ilícita dos prazeres carnais, que causa uma desordem nesta ordem colocada por Deus na natureza humana. Prazeres que são legítimos e bons, até porque foram criados por Deus, foram quistos por Deus, mas legítimos e bons no seu devido contexto, que é o contexto matrimonial,
ordenado primeiramente ao bem primário do matrimônio, que é o bem da prole e dos filhos, da família, não excluindo, evidentemente, outras finalidades. As ações do demônio impuro, sobretudo nos dias de hoje e no mundo cada vez mais desordenado em todos os sentidos, podem ser vistas por toda parte. Como diz o próprio Nosso Senhor no próprio Evangelho, esse demônio imundo, ele gira dia e noite pelo mundo, nunca sem ter paz, procurando uma casa onde entrar. E ele gira pelo mundo através das imagens ruins que nós temos por toda parte, nas ruas, nas redes sociais, na internet, através das conversações imorais, as piadas sujas, os palavrões, o linguajar chulo. E não tem motivo para usar linguajar chulo, nem mesmo para o ensino, e sobretudo no ensino de alguma coisa, teologia, filosofia, catecismo, ou qualquer ciências humanas, não há motivo para usar o linguajar chulo. Um católico que se presta muita atenção nessas coisas. E quem usa disso, cuidado, podem estar sendo enganados. Porque o linguajar chulo move as paixões e obscura a inteligência. E quando nós temos as paixões movidas, nós somos levados a acreditar em qualquer coisa, realmente em qualquer coisa. E deveríamos então dar contas a São Paulo apóstolo, que nos diz que não se nomeie entre vós nem mesmo a fornicação ou a impureza. Poderíamos listar uma gama de ações desse demônio impuro, que são as novelas, os espetáculos, filmes, certas séries de TV, livros, músicas, danças, que têm influências desse demônio imundo, e tantas outras conveniências que devemos, inclusive, evitar de falar, e que levam a outras desordens, inclusive desordens que tocam a nossa própria natureza. O abismo, ele chama o abismo. E tantos ataques de todos os tipos nós podemos sofrer cotidianamente, sobretudo os nossos jovens, e ainda pior que os jovens, as crianças, em que se lança nos corações as crianças, numa idade cada vez mais tenra, essas imundícies. E parece que isso está quase sendo institucionalizado para tirar as crianças do caminho do bem e levá-la para desordens imorais cada vez mais piores. E devemos estar atentos quanto a esta realidade que nos toca mesmo a todos nós, a nossa carne. O pecado contra a castidade, ele pode até não ser o pecado dos mais graves. De fato, os pecados mais graves são contra a fé. Os pecados contra a castidade podem não ser os mais graves, certos, mas eles acabam causando desordens nas nossas faculdades humanas. É os que mais nos tocam e que nos mais, digamos assim, sacodem a natureza, porque nos tocam de perto, nos tocam a carne e, como consequência, também a alma. E assim, nós temos, por exemplo, esse demônio, esse homem possuído, possesso do Evangelho. Também esse pecado causa tanta desordem em nós que nos torna cegos e mudos no campo espiritual. Diz o Evangelho de hoje, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. São Mateus completa no seu Evangelho que este homem também era cego, um demônio cego. Então, esse homem possuído por espírito imundo era mudo e ao mesmo tempo cego. E de fato, o pecado da imundície, o demônio impuro, torna o homem cego quanto aos olhos da alma. O espírito impuro, ele deixa a alma cada vez mais preguiçosa, cada vez mais zebetada. A inteligência, ela se torna cada vez mais obscurecida e a vontade cada vez mais fraca em praticar o bem, em avançar na prática do bem. E pouco a pouco se torna
se perde o interesse pelas coisas mais altas do conhecimento humano ou da vida espiritual. Pouco a pouco, já não mais se pensará em Deus, nosso Senhor. Pouco a pouco, por causa do vício da impureza, não se consegue mais saborear a doçura do amor casto, de uma amizade, uma verdadeira amizade desapegada da carne, porque os desejos, os interesses, eles se voltaram para as coisas mais baixas, para as coisas cada vez mais carnais, nos tornando cada vez mais inaptos para as coisas mais espirituais, mais desapegadas. E em última instância, vão dizer os próprios padres da igreja, que o vício impuro, ele se transforma no ódio ao próprio Deus. Aquele que é preso à carne e à sua desordem, começa a odiar as coisas de Deus, começa a odiar a virtude, começa a odiar os fiéis virtuosos, começa a odiar os mandamentos de Deus, começa a se afastar e depois odiar os sacramentos da igreja. É interessante que, não me lembro, mas um certo padre da igreja compara o vício da impureza ao porco, não por causa da sujeira material do porco, mas porque o porco é um animal que não consegue olhar para o alto, ele está sempre olhando para a própria lama. E de fato, o vício da carne nos impede de levantar nossa cabeça para o alto e nos faz simplesmente a nossa vida inteira considerar a nossa própria lama. E o coração assim afetado, né, acaba que não olhamos mais para a realidade do paraíso e podemos considerar que o paraíso não é mais para nós. Nos sentimos impotentes em conseguir a Deus e depois essa impotência se transforma em revolta e a revolta leva à negação de Deus e da religião e à perseguição da própria religião. E assim diz que se não fosse a impureza dos corações, não haveria tanta incredulidade na mente. É um processo que começa na carne e termina no espírito. Começa no material, termina no espiritual. Os homens do mundo, que já estão justamente cegos pela impureza, e de fato, cuidado, a impureza ela cega, os homens do mundo acabam se gabando muitas vezes publicamente de tais ações, como se fossem indícios de masculinidade ou de virilidade, o que é uma falácia, que é uma enganação. Muito pelo contrário, a desordem impura não é virilidade, não é masculinidade, isso aí, sobretudo para os homens, porque justamente eles não conseguem ser fortes para dominar a si mesmos, para dominar e para guardar a virtude da castidade. E, pior ainda, se gloriam de possuir esse vício e se gloriam publicamente. Ao contrário, por causa desse vício, pela falta de autocontrole, se tornam com falta de virilidade, se tornam fracos. E ao contrário de masculinidade, se tornam cada vez mais efeminados, como diz o próprio São Paulo. Lembrando que a virtude da força não está nos músculos, ou nas disposições exteriores, ou numa aparência exterior, está na nossa alma, está no nosso autocontrole, no nosso domínio com a ajuda da graça, e que é possível, que nos ajuda a elevar para as coisas mais altas. O homem forte é o homem que sabe se conter, e que sabe de fato se conter. O vício impuro, depois de obscurecer e cegar a nossa inteligência, ele nos torna mudos, né? Nosso Senhor expulsa um demônio que era mudo. E de fato, ele nos torna mudos porque, primeiramente, ele vem emudecer as nossas orações. A impureza nos leva a perder o gosto de falar com Deus, porque não se quer mais compreender a sua vontade, ou não se vê mais a sua vontade aplicada a nós mesmos, não se quer mais ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, como o Evangelho hoje nos frisa.
E por isso, o rezar, a oração parece vã, sem propósito, como se Deus não ouvisse mais. E aqui nós temos esta dupla enganação do demônio, essa dupla tentação do demônio. Primeiramente, o demônio nos tenta, falando que o pecado não é nada, que nós somos livres, que nós podemos fazer. Depois que nós pecamos, o demônio nos tenta dizendo que nós somos indignos de Deus, e assim nos afasta de Deus com essa dupla enganação. E de fato, e sobretudo, a impureza, os vícios impuros nos levam a pensar, bom, eu sou indigno de Deus, o que é uma falácia do demônio. Deus, ele não desiste nunca de nós. E de fato, nós podemos nos tornar mudos quanto às nossas orações. Começamos a rezar com um pouco mais de peso, sem nenhum esforço, rezamos por rezar vocalmente, sem ter uma interiorização na nossa vida. Depois se abandona pouco a pouco até abandonar completamente a oração. E começa a pensar que se ele rezasse não seria ouvido, não mereceria ser ouvido por Deus, tem vergonha de estar diante de Deus e Deus deixaria de atendê-lo, o que é falso, o que é uma conclusão perigosa, uma conclusão que afasta da nossa conversão, do meio da nossa conversão, que é a oração. Mesmo se nós estamos em pecado, e sobretudo quando estamos em pecado, devemos sim rezar e rezar, pedindo a Deus a graça da conversão, porque Deus não desiste de nós. Depois, o espírito impuro vai emudecer as nossas confissões, que é um meio indispensável para nos libertar dos nossos vícios. Primeiramente, nós começamos a fazer confissões muito confusas, às pressas, sacrílegas, e depois, por vergonha, nós fechamos totalmente a boca, não queremos mais nos comparecer diante da confissão, por vergonha talvez de confessar sempre esse mesmo pecado. Depois, paramos completamente de nos confessar. E é uma péssima conclusão. Nós devemos confessar os nossos pecados como meio de libertação das nossas doenças espirituais. Poderíamos até, em meio aos pecados, ser sugeridos a pensar pelas tentações do demônio que Deus não vai me perdoar, ou eu não tenho suficiente arrependimento, não tenho certeza absoluta do meu arrependimento, eu posso tornar de novo a cair, por isso que eu não vou confessar mais, e assim acaba se abandonando o meio de restaurar a nossa vida, que é a santa confissão. Depois, o espírito imundo, ele vai emudecer o nosso remorso por causa de tantas graças que nós acabamos desprezando da nossa vida. Deus abandona o impuro à sua perniciosa tranquilidade. A sua vida se torna um deserto completo. Ele chama aquilo de paz. Não é uma paz, é um deserto, não tem mais nada, não tem mais graça de Deus. Mas ele está em paz, é uma falsa tranquilidade. Porque o remorso não vem mais o peso da consciência, que são graças que Deus acaba nos dando. Ele imagina assim nada mais a temer. Para quem se afastou de Deus pelo pecado, um dos maiores dons é esse remoer da consciência, essa dor de consciência que o levará ao caminho do arrependimento, da penitência e de uma boa confissão. Mas podemos também nos tornar indignos até desse dom, dessa graça do remorso que Deus nos dá, quando nós chegamos a uma total dureza de coração, não buscamos nos esforçar para tomar os meios da graça de Deus e buscar voltar para o Pai como filhos pródigos que somos. Também longamente inebriados pelos prazeres, que os prazeres desordenados cegam a nossa inteligência e calam até a voz do nosso remorso, nós podemos perder o conhecimento de Deus, todo o sentimento até do nosso próprio mal, como consequência da falta do conhecimento de Deus, da sua lei, da beleza, das virtudes. E o profeta Isaías compara essa situação
né, como os vê como homens caídos à noite nas esquinas das estradas, tão profundamente adormecidos a ponto de parecerem mortos. E assim, essa situação de mudez extrema pode nos levar o espírito imundo. E como faremos então para escapar desse fim tão terrível? Como faremos diante desses carregamentos de sujeira que o mundo coloca à nossa porta, que são lançados sobre nós por diversos meios, ferindo até a santidade dos nossos lares, das nossas famílias? Como escapar disso? É possível. Deus, Ele não nos pede nada de impossível e nos dá, claro, a sua graça que nos sustenta, que nos ilumina e nos conduz nos caminhos da santidade. Primeiramente, vigilância sobre nós mesmos. Nosso Senhor diz: vigiai, vigiai e orai. Nessa quaresma repetimos tantas vezes: vigiai e orai. Vigilância sobre nós mesmos diante daquilo que está nos cercando. A castidade, ela se conserva, sobretudo, dirão os grandes mestres da vida espiritual, através das nossas fugas. É necessário fugir. Fugir do quê? Fugir das ocasiões perigosas, ambientes que se tornam muito ruins para nós, pessoas que têm conversações péssimas, piadas sujas. Tem que fugir dessas pessoas. Se só tem conversação muito ruim, amizades desordenadas, e depois fugir do conteúdo que não presta. Aprender, por exemplo, a usar com ordem, com prudência, com moderação a internet, né? Que nós podemos cair muito facilmente em muita sujeira cada vez mais ruim, que tocam coisas que são inimagináveis, que causam tais ferimentos à nossa alma que nós não podemos imaginar. Saber fugir desses meios da internet. Depois, cuidado com certos filmes que pode ter coisa ruim, novelas, músicas ruins, né? E coisas do gênero. Ter prudência em bem selecionar aquilo que se vê, aquilo que se ouve, né? Aquilo que se tem contato, porque são inimigos que nós podemos colocar dentro das nossas próprias casas. A gente tem medo do que tem lá fora, às vezes o inimigo está dentro da nossa própria casa e está convencido das nossas fraquezas. Se nós nos acharmos fortes demais, nós cairemos e não evitaremos as ocasiões. Nós somos fracos. O espírito pode até ser forte, diz Cristo no Jardim das Oliveiras, mas a carne ela é fraca. E por isso nós não podemos nos expor inutilmente aos perigos que tem por aí. Depois, uma coisa muito importante: vigiar constantemente sobre as crianças pequenas, buscando educá-las na santa pureza, né? Através dos bons exemplos dados em casa, né? Dos pais. Os pais são os primeiros exemplos dos filhos. Então, através dos exemplos, evitando linguajar chulo, né? Evitando a mesma imodéstia no vestir diante das crianças, diante dos homens, diante do mundo também, claro. E vigiar, né, sobre as ações das crianças, o que elas estão fazendo, os seus contatos, as amizades, com que elas estão conversando, o que elas estão escutando na escola, dos amigos, dos professores. Tem que saber, os pais devem se interessar pela vida dos filhos, se realmente querem educar os seus filhos. Senão estão muito negligentes, depois podem deparar com coisas que podem até ser tarde demais. Cuidado com o que os seus filhos estão olhando. Cuidado com as telas, os aparelhos. Quanto mais tarde os filhos chegarem a ter telas a celular, melhor às vezes. Melhor. Os pais têm medo de serem rígidos demais, mas pior é o efeito que isso pode ter na alma dos seus filhos. E que se essas sujeiras do mundo são ruins para os adultos, quanto mais para as crianças, podem levar a traumas que são irreversíveis. Então tomem cuidado, não serão rígidos demais nesses pontos, de evitar que seus filhos cheguem a essas coisas. Cuidado,
E depois, claro, né, criar ambientes na família, ambientes bons, de pureza, que sejam realmente bons e que elevem para coisas melhores. Há coisas melhores do que essa sujeira. As crianças podem compreender isso muito bem. Então os pais podem, né, ajudar as crianças a fazer suas escolhas e tomar bons caminhos. Buscar atrair as suas inteligências para as coisas mais altas, né, para a lei de Deus, para o próprio Deus. Saber educar a vontade dos filhos ao sacrifício, a escolhas viris, sobretudo dos meninos, né, ensinando o valor das pequenas coisas. Os pequenos sacrifícios podem ser feitos. Isso vai ajudar eles no futuro, sobretudo. Afastando também a comodidade, a preguiça excessiva das crianças e dos jovens. As crianças têm que saber ajudar um pouco em casa. Tem que ter suas pequenas obrigações, tem que ajudar os pais. Não podem ficar, estudei, tá ótimo, vou ficar à toa. Claro, tem seus tempos e momentos, tem que brincar também, mas tem que ter suas pequenas obrigações, seus pequenos sacrifícios. Isso é importante para formar uma vontade firme que vai ajudá-las depois, no futuro, sobretudo no tempo da adolescência. E os pais e educadores devem ter medo, devem temer essa sentença de Cristo diante dos escandalosos, que melhor seria que lhes atasse uma pedra de moinho no pescoço e lançados ao mar, do que levar para os maus um só desses pequeninos, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos, diz nosso Senhor. Ai daqueles que escandalizam os pequeninos. Então, tomem cuidado na educação dos vossos filhos, né? Buscando atrair as suas inteligências e vontades para coisas mais altas, desejos mais altos, dando motivos excelentes, né, na educação dos seus filhos. Depois, a mortificação. A mortificação é de grande importância para todos nós. E até esse tempo da quaresma nos ensina. A quaresma, ela é uma escola de mortificação, nos ensina a importância disso para nos saber nos conter, nos saber nos dominar, né? Buscar equilíbrio na nossa vida espiritual, né? Buscar mortificação, guardar os olhares, né? Os olhares imprudentes, eles inflamam os nossos desejos, eles arrastam a nossa vontade. Vamos saber desconfiar um pouco mais de nós mesmos. Buscar também dispersar os maus pensamentos, aplicando inteiramente a nossa alma na realização do nosso dever de Estado, nosso dever presente, o nosso trabalho, os estudos, as ocupações habituais, não se deixando divagar por pensamentos inúteis, né, mortificando os pensamentos inúteis. E essa mortificação do pensamento inútil vai ser a morte também dos maus pensamentos. Também cuidado quanto aos jovens no namoro, buscando ter um namoro sagrado, um namoro casto, um namoro que vise não o conhecimento do corpo, mas o conhecimento de quem é aquela pessoa com a qual eu estou, para ver se é a pessoa certa. Se eu me preocupo mais com a busca dos prazeres corporais no namoro, além de ser pecado, óbvio, posso tomar uma decisão errada, ser enganado, né? Depois da minha decisão de saber se é com essa pessoa que eu vou passar realmente a vida inteira. O namoro já tem que começar com essa intenção, mas a escolha ainda não está 100% feita. Então tomem cuidado, o namoro deve ser casto, santo e que vise, sobretudo, o matrimônio. Quando as coisas estão no seu devido lugar, as coisas passarão com devido equilíbrio e depois as coisas serão realmente mais certas, mais seguras para todos. E depois, compreendamos o que nós somos, qual é o nosso valor, valor que nós temos, valor que nós temos para Deus, né? Se nós realmente estamos dando, né, o valor que Deus nos dá, né? Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, nós somos templos vivos da Santíssima Trindade. Nós somos santificados pela presença de Deus, de toda a santidade, nós somos chamados a participar da sua vida divina pela graça e temos um valor, não somos um mero objeto, né? Nós temos um valor, nosso Senhor deu a vida, né, a sua vida por nós. Nós somos membros de Cristo, incorporados a Ele pelo batismo e como conseguinte, respeitemos a nossa pessoa, respeitemos o nosso corpo
como esse corpo incorporado ao corpo de Cristo. Lembrando que Deus não nos manda nada de impossível. Evidentemente, nós temos dificuldades, a carne é fraca, o mundo é tentador, o demônio ronda. Mas Deus não nos manda nada de impossível. Ele simplesmente nos pede que nós façamos aquilo que depende de nós e que nós podemos fazer, e rezemos para alcançar a graça de fazer aquilo que nós, por nós mesmos, nós não o podemos. E a oração, de fato, é muito importante. Ninguém se torna vicioso, ninguém se torna virtuoso com as próprias forças. Para alcançar a vitória sobre tais vícios, sobre esse demônio imundo, é necessário rezar, ter uma vida de oração frequente, meditar sobre as verdades das coisas do alto, sobre as verdades mais altas. E essas elevações da alma às coisas mais altas nos ajudam a desapegar das coisas que são carne, que são meramente carne, nos desapegam das alegrias da carne, nos ajudam a gozar de alegrias que são puras e santas e altas, e que são alegrias de fato para nós, deixa a nossa alma mais feliz, nossa vida mais alegre. E juntamente com as orações, os sacramentos são muito importantes. A confissão, a Eucaristia, São Felipe Neri, com a confissão e com a Eucaristia, curava os jovens escravos desse vício. Também São João Bosco, com confissão e Eucaristia. Dois remédios, dois sacramentos que não podem nunca faltar na vida cristã. Não existe remédio maior do que a confissão sincera e frequente para perseverar e fortificar na virtude. Não existe remédio do que a comunhão para nos fortalecer nos nossos combates. Na comunhão nós temos o próprio Cristo que vem até nós e vem à nossa alma e nos fortalece. Santo Afonso também aconselha a devoção a Nossa Senhora, nos confiando sempre a sua misericordiosa proteção todos os dias, ao dormir e ao nos levantar, pedindo que nós compramos bem essa virtude, imitemos Nossa Senhora nesta virtude. Nossa Senhora nos ajudará, não desprezará as nossas preces, nós que buscamos imitá-la, nessa virtude. E em meio às várias dificuldades, às tentações e até mesmo a um certo início de desânimo e de desespero, confiar em Nossa Senhora e lembrar que nosso Senhor, Ele nunca nos abandona. Se Ele deu a vida por nós, Ele é para nos resgatar também das nossas misérias, mesmo as mais profundas. Lembremos também dessa lição que nos dá, afinal, Santo Agostinho, que diz que nada, realmente nada, há de impossível para aquele que sabe rezar e para aquele que sabe lutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.